Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, continuando Gênesis, capítulo 24, dessa feita do 34 ao 67. Se você encontrar a palavra do Senhor nesse texto, fique de pé. Acompanhe a leitura da lei do Senhor. Gênesis 24, do 34 ao 67. Estamos caminhando nesse texto, onde Abraão manda seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e diz assim, então, a palavra do Senhor, a partir do 34. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor me tem abençoado muito, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e a este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás obrigado do meu juramento, quando fores à minha família e não a taderem. Desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu, assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me deis de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhes pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e, prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro, de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo,
ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e a amou. Assim foi Isaque consolado, depois da morte de sua mãe. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Querido, eu queria te perguntar hoje, de maneira muito sincera e honesta, o que é o casamento? O que é o casamento? Você saberia responder? Será que o casamento é simplesmente sair de casa e morar junto? Assim muitos têm pensado em nossos dias, não é? Pensam que só porque se relacionam sexualmente ou moram junto com uma mulher, a mulher junto com um homem, eles já são de fato casados. E é por não compreender o que é de fato o casamento que muitos, no mundo em que nós vivemos, têm caminhado assim. Têm se afastado da palavra do Senhor e têm destruído o mundo em que nós vivemos. A cada dia faz isso, destruído. Ele destrói a ideia de fato do que é o casamento. Homens e mulheres saem da casa de seus pais, passam a morar juntos, dizem ali que já são casados, mesmo sem oficializarem a sua união, sem declararem ao mundo o compromisso que deveriam declarar, sem dizerem a todos: nós somos uma só carne, eu estou com essa mulher agora, eu estou com esse homem agora, e farei isso até que a morte nos separe. Pessoas começam, então, uma caminhada sem compromisso, e é geralmente assim que elas vivem, não é de fato sem compromisso, porque sem compromisso é mais fácil acabar. Sem compromisso é mais fácil de uma hora para outra, dizer assim, cada um vai para o seu lado, eu vou para a esquerda, você vai para a direita, e não deu certo, né? A gente vai procurar a nossa felicidade, a gente vai procurar agora aquilo que o nosso coração deseja. Então, como é mais fácil acabar, é mais fácil começar uma união entre um homem e uma mulher, sem que o casamento de fato seja realizado. E no mundo que nós vivemos, nós temos visto isso, e a consequência disso é que temos visto filhos sendo gerados desses relacionamentos e que muitas vezes vão ficando pelo caminho por conta ali do divórcio. Jovens que veem seus pais crescendo ali agora, passando toda a sua juventude, vendo seus pais distantes uns dos outros, não é? Sem compreenderem também na sua mente o que de fato é o casamento. E é por isso que nós temos visto, sem sombra de dúvidas, que cada vez mais aumenta o número de pessoas quebradas que têm ali lotados consultórios de psicólogos e psiquiatras. Ou outros que, por verem uma família destroçada, por não terem uma base sólida, acabam crescendo e vivendo como a música assim diz, bebendo para esquecer os seus problemas. Mas, irmãos, essa não é a realidade do casamento bíblico, não é isso que a palavra do Senhor ensina. A família é a célula base da sociedade. Alguns chamam a família de célula máter, do latim mãe da sociedade. Assim, de fato, é a família. Não há uma sociedade sem que exista família. Se não existir família, não há como haver, de fato, sociedade. E a palavra do Senhor nos mostra como a família deve ser formada, o que é, de fato, o casamento, qual é, de fato, a vontade de Deus. E ela vai mostrar, irmãos, que não é apenas se juntar um homem e uma mulher, saírem, morarem juntos e agora dividirem a caminhada e acharem que eles são casados como o Senhor manda. Não é assim. O Senhor é bom, como eu tenho dito aos irmãos, Ele não nos deixa sem instrução. Louvado seja Deus, porque a gente prega a palavra de Deus em sequência. Na verdade, que pastor iria amanhecer e dizer assim: eu vou pregar lá em Gênesis 24 e eu vou falar agora nessa parte do texto. Percebe? Mas a gente andando na sequência, a gente não consegue fugir nenhum tema da palavra de Deus. Fazemos como o apóstolo Paulo diz, pregamos todo o desígnio de Deus e o povo de Deus é edificado com tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E hoje, irmãos, nós vamos aprender que a palavra do Senhor nos mostra, nos orienta, deixa claro que os requisitos para o casamento, eles devem ser satisfeitos. Que o casamento, de acordo com a vontade de Deus, ele inclui, ele traz requisitos que devem ser satisfeitos. Como a gente olha então para a palavra do Senhor, a gente sabe
que esse homem, ele estava, perdão, agora procurando uma esposa para Isaac. Ele foi mandado por Abraão à casa do seu pai, à casa dos seus pais, da sua família, para que ele pudesse procurar uma esposa para Isaac. E é interessante, irmãos, que quando nós observamos isso, o que nós vemos aqui é que esse homem não está querendo uma mulher para morar com Isaac, não está querendo uma concubina para Isaac, ele está querendo de fato uma esposa. E isso nos mostra que é assim que o povo de Deus deve fazer, é assim que o povo de Deus deve viver. Um homem, quando ele vai atrás de uma moça, ele deve procurar naquela moça não um passatempo, não um lazer, não um conforto, não alegrias no seu coração, nesse momento, nesse sentido, não. Ele deve procurar para si uma esposa. E a fala disso é muito séria, irmãos. E nós precisamos ter isso em mente como povo de Deus, porque isso tem se perdido até mesmo em nosso meio. Certa vez eu estava visitando um local, uma casa, e o casal me falou que seu vizinho ali, né, seus vizinhos moravam ali pertinho deles, eles eram da igreja, eles professam ser cristãos, são jovens da igreja, jovens que fazem parte de uma comunidade de fé, que moram juntos, um homem e uma mulher, mas que não são casados. Isso tem entrado, então, até mesmo em nossos arraiais, irmãos. E o que tem sido uma consequência disso é uma má interpretação da Escritura. Ou, no caso, a causa disso é uma má interpretação das Escrituras. Hoje nós temos vivido em tempos pós-modernos, onde não há mais certo e errado. Mas, por estarem no meio do povo de Deus, por terem algum conhecimento da palavra de Deus, alguns precisam até justificar para a sua mente de que eles estão fazendo certo, porque é um resquício de temor, ainda que o temor enganoso acerca do Senhor. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. No meio do povo de Deus, irmãos, o que nós temos visto são homens distorcendo a palavra do Senhor, para justificarem seus atos pecaminosos. E não é difícil você encontrar gente no meio do povo de Deus que vai dizer assim, mas não tem casamento na Bíblia. E pegando esse texto do capítulo 24 de Gênesis, e olhando lá para o final, por exemplo, lá no versículo 67, quando vai dizer que Isaac conduziu a sua esposa ali, Rebeca, até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou, foi assim, então Isaac consolado, depois da morte de sua mãe. E aí no meio do povo de Deus, você vai encontrar pessoas dizendo assim, está vendo, pastor? É só isso que é preciso. Um homem vai, olha para uma moça, se encanta por ela, leva ela para a sua casa, se relaciona sexualmente com ela, e agora ela passa a ser sua esposa. Então eu estou certo. Nós não precisamos de cartório, não precisamos de bênção da igreja, não precisamos fazer nada disso, não há nenhuma necessidade. Toda essa formalidade é invenção de homens. Tudo isso é uma baboseira, nós vivemos como nós queremos. É gente que distorce a palavra de Deus, irmãos, para defender sua prática pecaminosa. E essa mesma atitude de muitas heresias. Pegar um texto, isolá-lo, retirá-lo do seu contexto e usá-lo como um pretexto para fazer aquilo que eles acham, para seguirem os seus corações pecaminosos. Por que, pastor, pegar um texto e isolar? Onde é que isso se aplicaria aqui, irmãos? Os homens que advogam que o casamento é só levar uma moça para casa e se relacionar sexualmente com ela e tê-la como esposa. À luz do versículo 67, eles rasgam tudo o que foi dito anteriormente. Eles rasgam todos os trâmites que o texto nos mostra. Tudo aquilo que foi feito anteriormente, para que o casamento fosse estabelecido na cultura do povo daquela época. E nós vamos observar isso, irmãos, mais detalhadamente na palavra do Senhor. Se observarmos o 52, 53, vai dizer assim: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca.
também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. O que é que nós temos aqui? Nós temos que aqui foi pago aquilo que nós chamamos de dote. Mas o que é o dote? Dote é a quantia que o noivo pagava à família da noiva quando se casava com ela. Isaac estava então pagando o dote por procuração. É isso que ele estava fazendo. O servo de Abraão estava ali como representante de Abraão. E a gente já viu o papel do pai de buscar uma esposa para o seu filho, do pai de buscar um marido para a sua esposa, a gente já meditou nisso. E agora, Abraão, quando vai fazer isso, Abraão manda presentes, manda recurso, manda o dote. Isaac estava então cumprindo esse requisito aqui, cumprindo esse trâmite, essa prática de pagar o dote, era um costume. E ela tinha um princípio por trás, que muitas vezes nós perdemos ele. O princípio por trás, irmãos, e é esse princípio que eu quero que você foque nele, porque ele é supracultural. Ele está permeando toda a Escritura. Você vai observar esse princípio de maneira muito clara no próprio Cristo. O princípio de que um homem, quando pagava o dote, ele estava mostrando para a família que ele tinha condições de sustentar uma esposa. Alguns vão dizer que ele estava também cuidando da sua esposa, já pensando numa possível viuvez dela, porque ele dava o dote à família e ele também dava presentes à sua esposa. Se ele era abastado, ele dava joias, para que se ela ficasse viúva, se ele morresse, ela não ficasse em maus lençóis, ela pudesse vender aquelas joias, pudesse vender esses presentes e pudesse ser então sustentada, se sustentar durante a sua caminhada sem ele, até que ela pudesse arrumar um outro marido. Então alguns vão dizer isso também. O que Isaac estava fazendo aqui então era mostrando, eu não sou um homem sem recursos, eu sou um homem responsável, eu sou um homem que trabalho, eu sou um homem que tem um recurso, eu sou um homem capaz de tirar uma moça da sua casa, trazê-la para a minha casa e sustentá-la e cuidar dela. Deixe-me fazer um parênteses aqui. É por isso que você, menino, não pode namorar. É por isso que você que ainda não virou um homem responsável não pode namorar. Se você não tem condições de pagar nenhum sorvete para a menina do seu trabalho, você não pode namorar. Se você não tem um plano sólido para dizer assim, nós vamos casar em tal tempo, e aí veja, não é deixa a vida me levar, quando eu quiser eu caso. Não, nós temos um plano, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 6 meses, a gente casa, porque eu tenho condições de sustentar você, ou estou trabalhando para ter isso, e chegando lá eu vou ter. Você não pode cortejar uma moça, porque o princípio bíblico é que um homem, ele sustenta a sua esposa, ele sustenta a sua mulher, e é isso que nós vemos com Cristo, irmãos. O nosso Senhor, ele sustenta a sua igreja. Ele cuida da sua noiva. Além disso, irmãos, o dote era como que uma honra. Uma honra aos pais. Porque os pais estavam entregando a maior bênção que eles possuíam na terra, humanamente falando. A coisa mais frágil, mais delicada que eles possuíam na terra era a sua filha, e eles estavam dando a sua filha. Irmãos, aqui nós percebemos claramente a diferença de um homem para uma mulher. Você entende isso? É muito legal poder viver isso, ser pai de menino e de menina. Porque o menino, você fala assim, sai de casa logo, casa, vai-te embora. Se prepara aí, vai. A menina, você tem um cuidado diferente com ela. Uma proteção diferente com ela. Um zelo diferente. É mais frágil, é mais delicada, precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado, precisa de mais proteção. Então veja, um homem quando dava a sua filha em casamento, ele estava dando um bem muito precioso. Entende isso? É tanto que a figura é, o filho sai de casa e ele toma uma esposa como sua mulher. Mas a mulher, a figura da Escritura, ela é dada. Ela é entregue. É um homem que está sob a autoridade daquela menina agora, dizendo assim,
eu agora estou passando para outro homem. Isso é algo muito sério. Por isso a figura do dote também é uma figura de honra ao pai. De zelo para com os pais. Dizendo, poxa, você está me dando a sua filha para que eu possa me casar. Que coisa maravilhosa. Eu quero também te abençoar. E aí você vê aqui que Labão representando aqui, de fato, o chefe da família, né? E a mãe dele também recebem presentes. Recebem um dote. São honrados. Então o princípio que nós temos aqui, irmãos, é muito claro. O casamento não é uma coisa que acontece quando um homem vai lá, pega uma mulher e leva para casa. Não, veja, ele vai à casa da família. Ele se compromete. Ele mostra ao pai, ele mostra à mãe. O texto aqui fala de servos. Ele mostra aqueles que estão ao redor. Ele anuncia a todo mundo. Veja, Rebeca iria sair da casa, já já a gente vai chegar lá. Ou seja, toda a vizinhança ali iria saber. Rebeca agora saiu para quê? Rebeca saiu para se casar. Ela não saiu para morar com alguém, não. Rebeca agora se casou. Ela agora é esposa. Veja, é um anúncio público. É um compromisso assumido com a família. É um compromisso assumido diante do Senhor. Ele inclui bênçãos no Senhor. Já a gente vai ver isso. E ele inclui também publicidade. Todo mundo vai saber isso. Todo mundo vai estar sabendo. E aí perceba. Ele vai dizer que ele poderia levar essa moça como esposa de Isaac. Mas depois também a moça é perguntada se ela queria ir. Ela aceita um pedido. Mas que pedido essa moça aceitou? Você entende que não foi um pedido que ela aceitou sozinha? Você consegue perceber isso no texto? É perguntado a ela: você quer ir com esse homem? E ela fala: sim. E ela responde: sim. Ou seja, é um pedido feito em público e uma aceitação feita em público. Porque o que é estabelecido no casamento, irmãos, é uma aliança. É isso que o casamento é. Um casamento é uma aliança firmada entre famílias. Entende isso? Um homem toma uma esposa. O pai entrega a sua filha. Há uma espécie de aliança ali, de contrato. Está feito. Nosso país ainda preserva isso um pouco. Ainda que um pouco mais distante. Porque o nome dos nossos pais estão aonde? Na nossa certidão de casamento. Não é? Na nossa certidão de casamento. Algumas famílias ainda preservam algo que é muito belo. O convite de casamento, geralmente, ele é colocado em nome dos pais. Os pais convidam os convidados. Não estou falando que eles vão escolher ali os convidados, mas o convite está lá. Fulano e Beltrano, pai e mãe do casal, convida a família, convida a sua família para o casamento da nossa filha, do nosso filho. Que é assim que é estruturado, irmãos. As famílias estão envolvidas. Não é aquela coisa de minha filha saiu de casa, meu filho saiu de casa, sei nem para onde foi, mas pai, estou morando com fulano e a gente está junto agora. Não é isso. Essa não é a ideia bíblica. Não é. Mas também, principalmente, querido, o casamento é uma aliança, de fato estabelecida, de um homem e uma mulher. Pública. Até que a morte os separe. Quando Isaac adentrou a sua tenda, a tenda da sua mãe, com Rebeca, todos ali sabiam, essa é a esposa que foi ser buscada. Entende? Quando Rebeca sai, todos ali sabem, ela vai em direção àquele que é o seu marido. É público.
Além disso, o casamento também inclui um deixar pai e mãe. Pois ainda que Labão e a mãe de Rebeca quisessem que ela ficasse ali mais tempo, ela partiu na madrugada seguinte, junto com suas servas, para se encontrar com seu marido. Então veja, há um deixar oficial também. A partir de hoje, eu não moro mais com vocês. A partir de hoje, eu não estou mais debaixo da autoridade do meu pai, ou de Labão como seu representante ali, o meu irmão mais velho. A partir de hoje, não são vocês mais que me sustentam. A partir de hoje, eu vou ser sustentada, protegida, cuidada e pastoreada por outro. Por isso que a Bíblia diz, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua esposa. Eles não apenas se amigam, como a gente fala em nossos dias. Eles não apenas se juntam. Eles, de fato, se casam. Ela entrega a sua vida na mão de outro homem. E, irmãos, a Escritura ela traz imagens preciosas para a gente refletir mesmo. Porque, veja, ela nem conhecia Isaac ainda, pessoalmente. Mas, através do servo de Abraão, ela já via tudo aquilo que Isaac representava. O servo temia a Deus. Isaac vai temer, então, a quem? Ao Senhor. O servo obedecia a Deus. Veja, então, o que é que deve ser daquele homem? Ele deve ser um homem obediente ao Senhor. Ele trouxe recursos, então veja, esse homem é um homem que vai cuidar de mim. É um homem que vai me amar como Cristo amou a igreja. Ela parte, ela se entrega, então, irmãos, a outro homem. Diante disso, então, permita-me falar algo. A você, pai, e a você, filho. Essa ideia do filho que não tem casa para morar, não tem condições de sustentar uma filha, uma esposa, uma filha de outro homem, e quer casar para trazer uma esposa para sua casa, para comer da sua comida, para viver debaixo ali da sua provisão, ela é antibíblica. Ela é antibíblica. Um homem precisa ser responsável pelo seu lar. Ele precisa disso. Ah, pastor, mas ele levou Rebeca para a tenda de Sara. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, Sara já havia morrido. A figura que nós temos aqui é isso. Esse casamento acontece depois de Sara ter morrido. Ele é consolado da morte da sua mãe. Abraão já não estava mais naquela tenda. Certamente ele tinha ido para uma outra tenda. E a figura agora que ele está trazendo é muito bela. Essa é agora a nova matriarca. Entende? Veja, veio de Sara a primeira descendência, do povo de Deus. Depois que Deus falou com Abraão. Agora a figura que a palavra de Deus está nos mostrando aqui vai vir agora de Rebeca, o restante. Ou seja, ela está debaixo da mesma promessa. Ela está debaixo do mesmo pacto de Deus. Que maravilha é isso, irmãos. Que belíssima realidade nós temos aqui. Mas quem seria responsável seria ele. Quem iria sustentá-la seria ele, e não Abraão. Ah, mas ele ia herdar as coisas do pai. Não há pecado nenhum em herança, irmãos. A herança deve ser deixada para filho, sim. Mas em momento nenhum a Bíblia fala de Isaac como um homem preguiçoso, um homem que não era trabalhador, um homem que não sustentava sua casa. Isso não é a realidade. Porque é assim que o homem faz. Ele casa, não é trazendo a menina para dentro de casa, não. Não é isso. Está dentro da casa do pai, não. É para sua nova casa agora, para sua nova família, para ele ser o cabeça. Para ele sustentar. Pai, não aceite isso. Não aceite isso. Não permita que isso aconteça na sua casa. Ah, pastor, mas meu filho engravidou uma moça. E agora ela não tem onde morar, tem que morar aqui em casa. Manda ele trabalhar. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ser responsável. Ele vai ter que se virar.
Você não pode destruir seu casamento, sua vida, arrebentar tudo por essa realidade. E até a vida do menino que vai se acostumar com isso. Eduque seu filho. Eduque sua filha. Para que casamento, na mente dele, seja: eu saio de casa e eu vou para minha casa. Assim então, irmãos, observarmos esse texto, nós aprendemos o que é um casamento segundo a vontade do Senhor. E que ele deve atender princípios bíblicos. Deve atender princípios bíblicos, irmãos. Ele é público. Esses requisitos são públicos, eles não são privados. E nisso, por enquanto, nosso Estado ainda acerta. Você percebe? O casamento é feito no cartório. Porque não é uma coisa qualquer. É uma aliança muito séria. Onde o cartório reconhece a assinatura, sabe se é verdadeira, sabe se é aquele homem. Tem coisas que são bem malucas na nossa condição hoje de Brasil, que não fazem sentido, mas o princípio por trás é legal. Talvez você fique se perguntando: pastor, por que quando o casal vai casar, não pode casar na mesma hora? Porque não chega no cartório ali, já casa, assina um papel e casou. Tem que ir antes, esperar um tempo, né, para que depois eles voltem lá e se casem. Porque, irmãos, aquele documento que é dado entrada, ele tem que ir para Diário Oficial, que é um tipo de jornal que ninguém lê. Hoje em dia, basicamente. Para divulgar para as pessoas, dizendo: fulano quer se casar com Beltrana. É basicamente aquilo que se dizia antes. Se alguém tem algo contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Mas assim, será que esse cara já foi casado? Será que ele tem outra mulher e ninguém está sabendo? Então veja, o cartório ele faz isso. Não funciona muito na prática, mas a ideia é essa. É dar um tempo para perguntar à sociedade se esse homem e essa mulher são de fato solteiros. Mas para que depois disso, então, averiguado se eles são solteiros, eles possam ir lá e eles possam, de fato, assinar papéis. Por quê? Porque eles estão assumindo um compromisso. Tem que ser feito no cartório, porque é assumido o compromisso diante de Deus e diante dos homens. No caso do cartório, diante dos homens. É anunciado para todo mundo agora. Agora, oficialmente, eles são casados. Eles são casados. É por isso que ele é feito também sobre o horário de testemunhas. Ninguém se casa hoje no Brasil sem que testemunhas assinem papéis, não é? Se é na igreja, um casamento religioso com efeito civil, nesse momento o pastor serve de juiz, ele tem um documento vindo do cartório dizendo que eles estão aptos para o casamento. A igreja redige o documento com base naquele documento que foi entregue na igreja. Esse documento, então, é assinado no dia pelo noivo, pela noiva, agora marido e esposa, e também por testemunhas. E depois esse documento é levado para o cartório de volta. Porque se saiu daqui e não levou o documento depois, no tempo certo, não casou. O casamento é anulado. Então, tudo isso é feito, irmãos. E agora, oficialmente, é mostrado para todo mundo. As testemunhas estão dizendo: esses daqui não são mais um homem ou uma mulher qualquer, não. É marido, é esposa. A esposa herda o nome do marido. E isso também é bíblico, querido. Porque Deus chama Eva pelo nome de quem? De Adão. Quando Deus está lá no Éden, depois da queda, quando Deus vai chamar o casal, ele chama quem? Ele chama Adão. E vem quem junto? Vem Eva também. A esposa recebeu o nome do seu marido, é algo bíblico. É um anúncio também para todo mundo que lê aquele nome saber: tem um protetor, tem um cuidador, tem alguém que zela por ela, tem um pastor, não está sozinha. Essa mulher não é solteira, essa mulher é casada. Qualquer lugar que ela chega, a sua identidade mostra isso. É um anúncio disso. Um homem e uma mulher saem da igreja, com todos sabendo que agora eles deixaram pai e mãe e formaram uma nova família. E nós, como povo de Deus, também compreendemos que o casamento, ele acontece, ele deve acontecer debaixo da bênção do Senhor. O Senhor deve estar ali, abençoando aquele casamento. É por isso que nós nos alegramos. Chamamos pessoas que amamos e somos próximos. Às vezes queremos chamar todo mundo, mas não temos condições. Entendemos que é algo maravilhoso que está acontecendo ali, então celebramos a Deus em gratidão, assim como o servo de Abraão, várias vezes aqui, rendeu graça ao Senhor, falou com o Senhor, adorou o Senhor. Nós adoramos ao Senhor quando temos o casamento,
no povo de Deus, não é isso? Nós cantamos louvores, irmãos. É isso que deve ser feito no casamento. O casamento, ele não é um culto do domingo, mas ele é como uma vida de culto, em um momento onde nós juntamos e nós celebramos a Deus por isso. Pelo que ele tem feito. É por isso que no casamento cristão nós compartilhamos a palavra do Senhor, porque esse casal que agora se forma, essa família que agora se forma vai entender, nós não andamos de acordo com o nosso coração, nós andamos de acordo com a lei do Senhor. Veja, a nossa caminhada começa diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. É por isso que no casamento nós oramos. Porque nós sabemos que precisamos do Senhor, aquele casal sabe, precisamos do Senhor. E é por isso que a última coisa feita numa cerimônia de casamento cristã é a impetração da bênção. É quando os pastores presentes, muitas vezes são chamados, com o casal geralmente de joelhos, levantam suas mãos, estendem as mãos e rogam as bênçãos do Senhor sobre a vida daquele casal. Veja, eles começam a vida diante do Senhor e são despedidos debaixo da bênção do Senhor, para viverem assim diante do Senhor. Essa figura do casamento é belíssima. E se isso fosse errado, se isso não fosse necessário, se isso não fosse bíblico, o primeiro milagre do Senhor Jesus não seria feito numa festa de casamento. Quando ele transforma a água em vinho. Ali o Senhor estava. Ele não estaria num lugar pecaminoso. E se tinha uma coisa que Jesus não faria, irmãos, era perder tempo. Fosse só uma celebração ali, que não tem um pra quê. Você acha que Jesus estaria ali? Você acha isso? Mas, pastor, há culturas diferentes. Eu quero dizer, irmãos, nós não nos mudamos a cultura. Nós aceitamos a cultura quando ela não é pecaminosa. Como, por exemplo, na época de Isaac. A cultura daquela época trazia o pagamento do dote. O dote não é uma exigência bíblica. Não tem para que a gente olhar também para ele e ver, eu não posso pagar o dote. Porque também não é pecaminoso. Ele era uma maneira cultural de demonstrar um princípio bíblico. O homem é o provedor. E o homem honra ao pai da noiva. Qual o princípio que é supracultural aqui? É esse. O homem é provedor. E o homem precisa honrar o pai da noiva. Entende isso? Eu estou pensando em instituir o dote lá em casa, para a Sofia. Aí tem um miserável aqui da igreja que falou, pastor, eu já estou juntando dinheiro. Aí dificulta as coisas, né? Mas, irmãos, os princípios básicos, os princípios da lei do Senhor, os princípios bíblicos, eles precisam ser satisfeitos em qualquer cultura. Se você for, por exemplo, em um país onde não tenha cartório, eles vão ter alguma manifestação lá, alguma cerimônia que se torna, ou que faz algo se tornar oficial. Seria isso que nós aplicaríamos ao casamento. Entende isso? O princípio, ele não é mudado. Ele não pode ser mudado. O casamento é público, é oficial, é um compromisso assumido diante de Deus e diante dos homens, debaixo da bênção dos pais, com promessas feitas, com resposta da você quer ser esposa desse homem? Sim. Uma aliança de fato estabelecida. Não um simples ato de sair de casa e morar juntos. Mas talvez você esteja nessa situação e eu vou dizer para você, querido, existem pessoas no meio do povo de Deus assim. Estou falando obrigatoriamente dessa igreja não, mas onde a gente vai passando, a gente vai encontrando pessoas no meio do povo de Deus assim. Pessoas que estão juntas, mas não se casaram oficialmente, não foram casadas ainda no civil. Não rogaram sobre eles a bênção do Senhor. E se você está assim, se você assiste a gente online hoje e está assim, eu digo a você, graças a Deus que você está ouvindo isso hoje.
Deus está te dando a oportunidade de entender e regularizar e mudar em andar de acordo com aquilo que Deus quer. Você não precisa fazer uma grande festa, gastar milhares e milhares de reais. Essa não é a instrução do Senhor. Se você tem condições de fazer, bênção. Se não, beleza. Vá no cartório, assine os papéis, chama o pastor para orar por você. Chama irmãos. Faz de repente um almoço simples na tua casa. Cuscuz com charque. Se alegra ali. Ainda tira um tempo de lua de mel. Vai viajar junto com a tua esposa. Celebra a Deus com aqueles que você ama. Mas pastor, eu sempre sonhei em entrar vestida de noiva na igreja. Eu posso? Pode, minha irmã. E pode ter um buffet também, pode, me chama, vai ser bênção. A gente vai se alegrar junto. Não tem pecado nenhum. Mas corrigir os passos na caminhada é necessário. Que o Senhor mostre aquilo que é o casamento. Louvado seja o nosso Deus que nos ensina. Mas uma outra coisa que devemos aprender com esse texto sobre casamento, irmãos. Devemos aprender também que o casamento ele aponta para Cristo. E nós vemos isso na bênção. Uma bênção tão maravilhosa que Rebeca ouve. Então despediram a Rebeca, a partir dos 59 a 60, diz isso. Sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Vê que coisa. Ser tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Veja que bênção maravilhosa. Veja isso. Ser tu a mãe de milhares, e a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Essa bênção te lembra algo? Essa bênção traz algo à sua memória? Mãe de milhares, descendência possuindo a porta dos inimigos. Lembra quando Abraão estava lá para sacrificar Isaac? E um anjo brada ali do céu. E o Senhor vai dizer, né? Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Um anjo do Senhor brada e o Senhor diz assim, ó: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ora, irmãos, a bênção rogada pela família de Rebeca era basicamente a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão. A gente pode dizer assim, Deus estava nesse negócio. Percebe? Deus estava. Talvez a família de Rebeca ouviu Abraão falar já desde antes, que saía de uma terra que Deus ia fazer dele um povo grande, uma nação, guardou isso. Talvez o próprio Espírito Santo ali apenas iluminou a mente dessa mulher para poder falar isso, da mãe de Rebeca, de Labão. Não sabemos exatamente o porquê, mas o que nós sabemos é que o Senhor estava, de alguma maneira, fazendo isso. O Senhor estava mostrando isso, dizendo a Rebeca que você seja mãe de milhares, o que é? Não tem como contar. É a mesma coisa de estrela do céu e areia do mar. Milhares de milhares, é incontável. E a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Possua a porta, possua a cidade, o lugar onde entram. Quem governa a porta, governa o resto. É a mesma bênção, irmãos, que Deus dá a Abraão. É a bênção que Rebeca ouve ali ser proferida sobre ela. Então percebam, esse é o desejo da família de Rebeca. Que ela fosse mãe de muitos filhos e que ela tivesse a sua descendência possuindo a porta de seus inimigos. Abraão seria assim. Através de quem? Através de Isaac, pai de milhares. E qual descendência, irmãos, possui a porta de seus inimigos?
Graças a Deus que nós temos o Novo Testamento, onde Paulo vai dizer assim, falando da igreja dos Gálatas: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Veja, a sua descendência possua a porta dos seus inimigos. É singular. Abraão ouve isso, Paulo pega essa ideia e vai dizer, e ao seu descendente. E Paulo ainda explica, e não diz, e aos seus descendentes. Como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. Aí Paulo deixa claro para a gente, dizendo que é Cristo. Ao descendente que é Cristo. Essa é a bênção da família de Rebeca, pronunciada sobre ela. E ela se cumpre em quem, irmãos? Ela se cumpre em Cristo. Afinal, é somente em Cristo que os homens podem ser salvos. Não há outro meio, não há outro caminho. O Senhor nos mostra que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é quem? É Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem meio de ir a Deus se não for por Cristo. Só Ele perdoa pecado, só Ele salva o homem, só Ele dá vida eterna. Apenas Ele. E aqueles que são salvos, porque creem nele, são salvos nele. E essa é a descendência de milhares. O povo de Deus, espalhado até o fim da terra, salvos por quem? Salvos por Cristo. Pelos 4 cantos da terra, irmãos. Um povo que tem uma fé no Senhor. É por isso que Paulo também em Gálatas 3, ele vai dizer, sabei pois que os da fé que são filhos de Abraão. Ou seja, nós somos filhos de Abraão. Se nós temos fé em quem? Em Cristo. A igreja de Cristo hoje é incontável, é inumerável. Quantos cristãos já morreram? Quantos cristãos tem no mundo hoje? Nós não temos como saber, irmãos. Ela é incontável. Mas quem é que possui a cidade? É o Senhor Jesus quem possui a cidade. A porta dos inimigos é possuída pelo Cristo. E essa pode ser a parte mais difícil a gente compreender. Mas, irmãos, deixa eu me explicar a vocês. O mundo que nós vivemos já no maligno, ele está fundado no maligno. Os homens sem Cristo são servos de quem? De Satanás. Paulo fala disso em Efésios, a gente leu isso hoje. No texto que nós lemos, Paulo fala sobre isso. Nós andávamos no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós seguimos a nossa carne, nosso coração, fazíamos aquilo que era pecaminoso. É assim que há um mundo. E os ímpios aqui acham que eles são donos desse mundo. São reis desse mundo. E Deus permite, irmãos, por um curto período de tempo, na sua linha cronológica divina, que o pecado, Satanás e os ímpios se achem até reis desse mundo. Mas eles estão debaixo do governo soberano de um Senhor. Debaixo de um tempo contado, determinado. Que nós não sabemos quando é. O dia nem a hora. Em que o Senhor Jesus vai voltar, irmãos. E quando Ele voltar, Ele irá jogar Satanás, seus demônios e os ímpios no inferno. Na sua primeira vinda, Ele amarrou o valente. O Evangelho tem sido propagado aos 4 cantos da terra. Cristo tem sido anunciado e pregado. O reino de Deus tem sido expandido ao redor desse mundo. Mas na sua última vinda, irmãos, na sua segunda vinda, Ele vai voltar para jogá-los no inferno e restaurar todas as coisas. Nos dá um corpo glorificado e nós iremos estar com Cristo para todo o sempre. João compreende essa mesma realidade e ele vai dizer isso em Apocalipse, trazendo essa figura clara que nos orienta e nos instrui. E deixa esse texto de Gênesis claro, quando vai dizer em Apocalipse 11:15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. É assim que o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Nós estaremos, irmãos, com Ele. Nós serviremos ao Senhor com alegria.
não apenas como servos de Cristo, mas como sua esposa. Porque o valente tomou a cidade, tomou a porta da cidade, dominou a cidade e nos chama para morarmos nessa nova cidade com Ele como sua esposa pelos séculos dos séculos. Aí nós estaremos com o Senhor. E é por isso que mais uma vez entra a cena de quê? Do casamento. E se tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu faço casamento, vira e mexe eu falo, é lembrar os noivos que o mundo ele vai acabar no casamento. O mundo como nós conhecemos, irmãos, ele vai acabar no casamento. Não é com terremoto, não é com meteoro caindo, ou muito menos com extraterrestre que nem existe vindo dominar a terra. Tira essas baboseiras da cabeça. Não é com guerra nuclear, não é com isso. O mundo vai acabar no casamento. Um casamento de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, a igreja. Os ímpios lançados no inferno, Satanás lançado no inferno e seus demônios, Cristo e a sua igreja em um mundo restaurado, vivendo a eternidade para todo o sempre. Rebeca partiu para o casamento sob essa bênção. Uma bênção que apontava para Cristo. Isaac, o filho da promessa, apontava para o Messias. Rebeca apontava para a igreja. Juntos eles apontavam para Cristo. A obra de Cristo, a obra redentora do Senhor, irmãos. E nós, irmãos, caminhando para a gente encerrar, na nova aliança estamos em uma posição ainda mais gloriosa. Porque, veja, Isaac e Rebeca esperavam o cumprimento dessa promessa, da vinda do Messias. Nós, irmãos, já vimos boa parte dessa promessa ser cumprida. O Messias já veio. O Messias já veio. Já morreu. Já ressuscitou. Já venceu a morte. Já amarrou o valente, irmãos. E o nosso casamento aponta para Ele também. Mas com muito mais conhecimento. Por isso que Paulo vai dizer, quando fala à igreja de Éfeso, que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, assim como a igreja é ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então veja, a esposa faz esse anúncio de quem é a igreja. E quando fala aos homens, Paulo vai dizer, maridos, amem a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então o marido representa quem? Cristo morrendo pela sua igreja. Nosso casamento então deve apontar para Cristo, irmãos. Nosso relacionamento de marido e mulher não é apenas um relacionamento de marido e mulher, é um relacionamento que é um anúncio, e eu quero que você entenda isso hoje. Um modo como o marido ama a sua esposa é um anúncio acerca do que Cristo faz. Um modo como a sua esposa se submete ao seu marido é um modo como a igreja faz ao Senhor, é um anúncio. Sendo assim, irmãos, nós casados entendamos sempre, infalivelmente, inevitavelmente, inerrantemente, no sentido de que nós não podemos fugir daquilo que a Escritura ensina. Nós iremos fazer um anúncio de Cristo e da igreja através do nosso casamento. A grande questão é se nosso anúncio vai ser verdadeiro ou falso. Glorificará o nome do Senhor ou envergonhará o nome do Senhor. Portanto, você que é homem, entenda, quando você grita com a sua esposa, trata a sua esposa mal, você está dizendo que é assim que Cristo trata a sua igreja, você está mentindo a respeito do Senhor. É um anúncio sobre Cristo, mas um anúncio falso, um anúncio mentiroso, um anúncio que não é verdadeiro. Se você não respeita, se você não honra, se você não se sacrifica por ela, se você é um preguiçoso, você está dizendo que Cristo é tudo isso. Porque nesse papel, nessa relação de casamento, você representa Cristo. Você está fazendo um anúncio falso acerca de quem é o Senhor. Se você mente, se você trai a sua esposa, você está dizendo, Jesus faz a mesma coisa. Ele age assim. É um anúncio falso, querido. Se você bate na sua esposa, você anuncia que Jesus faz isso com a sua igreja. Tais práticas são mentirosas, tais práticas são pecaminosas. Tais práticas não apontam
para o verdadeiro Jesus, mas para um falso Jesus. Não glorificam a Deus, desagradam a Deus. Mulheres, quando vocês falam mal de seus maridos, vocês dizem que a igreja deve fazer assim com Cristo. Entende isso? Se você vai para suas amigas falar mal do seu marido, você está dizendo assim, a igreja fala mal de Cristo pelas costas dele. Ah, mas meu marido isso, meu marido aquilo, mas meu marido só vendo. A igreja faz assim com o Senhor. Esse é seu anúncio. Quando você não honra, quando você não é fiel, quando você não é submissa, você diz a igreja deve agir com Cristo assim. O corpo de Cristo deve agir assim. É assim. O corpo de Cristo anuncia quem? Anuncia Cristo. Você anuncia Cristo como o corpo de Cristo no papel do casamento. Como a igreja. A noiva de Cristo não age assim, irmãos. Seu anúncio, minha irmã, é falso, então. E nós precisamos entender isso. Deus não nos chama para isso, irmãos. Maridos, o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a anunciarmos quem Cristo é. A chocarmos a nossa sociedade em que vivemos, mostrando quem Cristo é. As pessoas que estão ao nosso redor olharem para mim, para você e verem, ó Cristo ali no seu casamento. Olha como esse homem trata a esposa. Olha como ele age com ela. Olha como ele é trabalhador. Olha como ele é responsável. É um exemplo de Cristo. E esposas, a mesma coisa com você, só como a igreja. Meus amados, nós não devemos nos casar para nosso bel prazer. Deus não fez o casamento para isso. O casamento é uma grande bênção. Eu digo que depois do culto não há nada melhor do que o casamento. Há muito prazer nele. Não está só, a companhia, o cuidado, a vida sexual, filhos. É uma bênção. Mas se nos casamos apenas em busca de prazeres, estamos sendo hedonistas, egoístas. Hedonista é a pessoa que tem um prazer como foco principal da sua vida. E todo hedonista é também egoísta, porque só pensa em si mesmo. Se você casa assim, certamente seu casamento vai naufragar se você não mudar. Porque quando as lutas chegarem, você não vai mais encontrar prazer no casamento. E como não tem mais prazer, você vai acabar o seu casamento. Quando chegarem os problemas, sua motivação vai sair pela porta. E como você é egoísta, você pensa apenas em si mesmo, você vai então pedir divórcio, trazendo naufrágio para o seu casamento. E essa é a razão porque muitos casamentos naufragam, irmãos. Nosso casamento como povo de Deus deve ser diferente. Nós devemos nos casar para que nosso casamento possa glorificar a Cristo. Para que pessoas possam ver Cristo em nosso lar. Para que nossos filhos sejam impactados ao verem Cristo em nossas vidas. Para que jovens solteiros possam olhar para o nosso casamento, enxergando nele Cristo e possam se espelhar em nós e desejar glorificar o Senhor. Nós devemos nos casar, irmãos, para que o nosso casamento aponte para Cristo e ele seja glorificado. Nós, a igreja do Novo Testamento, não aguardamos a promessa de Cristo vir se cumprir. Assim como a igreja veterotestamentária aguardava. Já parou para pensar como é que deveria ser a esperança das mulheres no Antigo Testamento? Cada vez que uma mulher tinha um filho, um homem, ela poderia pensar, será que é esse o Messias? Será que é esse? Já pensou nisso? Porque, veja, foi dada a promessa, vai vir da mulher. Então, toda mulher que tinha um filho, um homem, podia pensar, será que o meu filho é o Salvador de Israel, o Messias? Será? Nós, irmãos, não aguardamos isso. Não esperamos isso porque o Senhor já veio. A nossa missão agora é ainda mais gloriosa. Nós apontamos para um Cristo que já veio. Entendeu? Cada filho que nasce, o nosso desejo é, Senhor, faz Cristo resplandecer através da vida dele. Faz Cristo resplandecer através da vida dela.
Que os meus filhos sejam anúncio de Cristo. Nós vamos ter batismo infantil hoje. Nós vamos ver pais prometendo, dizendo, eu vou ensinar no caminho. Porque eu desejo que esses pais possam ver seus filhos crescendo e anunciando a quem? Anunciando a Cristo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Pastor, e qual é a nossa esperança então hoje, nossa expectativa? É que Cristo volte. Para que nós possamos nos casar com Ele. Nosso desejo e expectativa é dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta, Senhor. Nós somos como uma noiva, irmãos, que não vê a hora da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada vez que você olhar para o seu casamento, se lembre disso. Cada vez que você pensar no seu casamento, se lembra disso. Isso aqui que eu tenho, eu vou ter ainda maior quando Cristo voltar. Permita-me então encerrar o sermão de hoje trazendo breves instruções sobre como nós devemos viver então, irmãos, diante daquilo que nós vimos. Queria falar comigo, com você que somos casados. E lembrar você que Deus chama cada um de nós a glorificarmos o seu santo nome através do nosso casamento. Marido, olha para Cristo e aquilo que não tiver na sua vida, procura ter. Esposa, olha para como a igreja deve ser. E aquilo que não tiver na sua vida, procura ser. Para a glória de Deus. E se você tem vivido um casamento estranho, um casamento que tem envergonhado o nome do Cordeiro, um casamento permeado de brigas, discussões, problemas, falta de paz, arrependa-se hoje, porque certamente tem pecado aí. Certamente tem pecado aí. Busque o conselhamento bíblico, pede ajuda, para que a palavra de Deus possa trazer ordem ao caos, mudar as coisas. Mas também eu quero falar com você que é jovem. E eu sei que tem muitos jovens em nosso meio, nossa igreja é muito jovem. E jovens que desejam casar, boa parte deles. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, não queiram casar pelo breve, simplesmente pelo prazer do casamento. Talvez seja por isso que você anda tão angustiado, com desejo de se casar e não tendo ainda um marido ou uma esposa. Eu vou repetir para você, não queira se casar apenas pelo prazer do casamento. Não tenha isso em primeiro lugar. Um casamento vai trazer prazer. Prazer faz parte do casamento, é uma bênção. Mas o primeiro lugar pelo qual esse desejo deve existir no seu coração é: eu quero me casar para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Jovem, você também que é solteiro e já não está tão jovem assim, mas deseja se casar, eu quero te dizer, ore ao Senhor, diga ao Senhor, Senhor, eu quero me casar, mas eu quero me casar para a tua glória. Eu quero me casar para anunciar Cristo. Eu quero me casar para fortalecer a tua igreja. Eu quero me casar para ter filhos e para que esses filhos sejam flecha na mão do Senhor. Eu quero me casar, Senhor, para que os meus filhos sejam os futuros presbíteros, pastores, diáconos, missionários no meio do teu povo. Homens influentes da sociedade que glorifiquem a Cristo. Homens piedosos. Eu quero casar para criar filhos piedosos. Eu quero casar, no seu caso, um homem para pastorear a minha esposa, amando ela como Cristo ama a igreja. Eu quero me casar para ser uma auxiliadora de um homem e assim glorificar a Cristo como a igreja faz. Eu quero me casar para que meu lar seja um oásis. Ore a Deus assim. Eu quero, Deus, que meu lar seja um oásis no meio do deserto, onde o sedento vem beber água, para que minha mesa esteja cheia, não só dos meus filhos, mas de outras pessoas que vão ser discipuladas na minha casa. Um temporal para aquele que está desabrigado. Eu quero me casar para glorificar o nome do Senhor. Se não for para isso, você não tem direito de buscar o casamento.
de maneira que você vá glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso que talvez hoje essa oração deva mudar. A sua oração deva ser: Senhor, me dá um marido, ou Senhor, me dá uma esposa. Mas talvez sua oração hoje, primeiramente, precisa ser: Senhor, eu preciso primeiro que meu coração seja colocado no lugar certo, para que eu possa desejar o casamento da maneira certa. E seu coração sendo colocado no lugar certo, você possa orar assim ao Senhor. Eu quero te dizer algo. Quem tem mais prazer em glorificar o seu nome é o próprio Deus. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres. Talvez Deus não te dê um marido ou uma esposa ainda porque você está pedindo mal. Porque tudo que você quer quanto ao casamento é esbanjar nos seus próprios prazeres. Experimente mudar o coração, o teu coração mudado. E começar a orar, desejando primeiramente a glória de Deus. E você vai experimentar outra caminhada com o Senhor. Quer dizer, pastor, então que Deus vai dar uma esposa para todo mundo, um marido para todo mundo. Não estou falando isso, irmão. Se Deus vê que a melhor maneira dele glorificar o nome dele na sua vida é te dando casamento, ele vai te dar. Se Deus tiver outro propósito para glorificar o nome dele na sua vida, ele também vai fazer. Mas o lugar em que o nosso coração tem que estar, não sabendo o decreto de Deus, é a glória de Deus, porque é isso nós sabemos. É isso que o Senhor quer. E por fim eu quero falar com você que é viúvo. E eu quero dizer algo para você. Saiba, seu marido pode ter morrido, sua esposa pode ter partido. E aqui eu falo aquele que é viúvo, porque o marido morreu. Ou viúvo porque a esposa ou o marido traiu, abandonou o lar e precisou se divorciar. A nossa confissão fala que é para considerar como um morto. Então é um viúvo. Eu quero te dizer, o nosso Cristo não trai, o nosso Cristo não abandona o lar. E o nosso Cristo morreu apenas uma vez para que Ele pudesse nos perdoar. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Você que é viúvo pode se ver sozinho. Mas saiba, você não está só. Você tem um noivo que está caminhando com você. E que tem uma data marcada em um casamento com você, um casamento que é eterno. Alegre-se no Senhor, pois o nosso noivo está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração. Amém. Vamos orar.